pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de leitura e produção de texto e nesta aula nós vamos aprender um novo gênero, que é o texto teatral, e também relembrarmos um que foi dado semana passada, que é o gênero mito. Então vamos lá, vamos começar. O gênero texto teatral é um gênero de base narrativa, certo? E quais são os elementos que ele vai apresentar? Ele vai apresentar o enredo, que é o que está acontecendo, ele vai ter personagem, quem participa da história, só lembrando, para ser personagem precisa de participação. Se eu apenas citar o nome, não é um personagem. Vai ter tempo, quando as ações estão acontecendo, e um espaço, ou seja, um lugar para essas ações ocorrerem. Só que nós não vamos ter um narrador, e nós vamos tomar conhecimento dos fatos narrados através do diálogo dos personagens, certo? Então ele vai apresentar 4 elementos e não vai ter o narrador. Só lembrando que narrador e autor são coisas distintas. O autor cria um narrador para contar a história para nós. Só que no texto teatral ele não vai existir. Como vai funcionar então, escritamente, o diálogo entre as personagens? Nós vamos ter assim as falas escritas. Primeiramente costuma vir o nome dos personagens, seguido por 2 pontos e logo após as respectivas falas deles, certo? Professora, como é que os atores vão saber o que eles têm que fazer se não tem um narrador? Bom, nesse caso, os atores vão, para eles saberem como eles devem agir em cena, o que eles têm de fazer, a roupa que eles vão usar, nós vamos usar o recurso das rubricas. O que são as rubricas? São orientações sobre como os atores devem agir, que roupa devem vestir, etc. Normalmente, quase sempre mesmo, elas são separadas do texto por parênteses e escritas com letras diferenciadas. Normalmente vem em itálico, tá, pessoal? Então vamos lá. A linguagem do texto pode ser de 2 tipos. Ou ela vai ser formal, seguindo as regras gramaticais, ou ela vai ser adequada ao perfil do público leitor. O que significa ser adequada ao perfil do público leitor? Normalmente, alguns textos teatrais, por exemplo, eles seguem o padrão do regionalismo, a fala de determinada região ou a fala de determinado grupo social. Por exemplo, para chegar mais próximo do grupo dos adolescentes, o autor pode usar a linguagem que eles usam ali, colocando algumas gírias, por exemplo, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês têm 6 exercícios, 6 perguntas sobre a parte característica do texto teatral, certo? Então, vamos lá. É correto afirmar que a tipologia de base deles é dissertativa? Vocês vão ler o texto com calma e ver de novo se é dissertativa, qual tipo que é, e responder. O gênero em estudo apresenta todos os elementos da narrativa? Ele apresenta todos? Vamos só lembrar quais são os elementos da narrativa mesmo: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. Vocês vão ter que ver se ele tem esses 5 elementos. Se não há um narrador para nos contar os fatos, como é que tomamos conhecimento do enredo? Então vocês vão ter que ver, não há um narrador. E como nós vamos tomar conhecimento se não tem ninguém contando os fatos? Que recurso é usado? Vocês vão ter que dizer para mim na 4 como as falas dos personagens costumam ser escritas, como elas vêm dentro do texto, como eu sei identificar que é a fala de um personagem. 5. Que recurso é usado para que os personagens saibam as ações que devem praticar em cena, o que devem vestir, etc. Nós já sabemos que não há um narrador para contar a história, mas que jeito que é dado para saber o que eles têm que fazer, que roupa eles têm que vestir? Como chama essa palavrinha para esse recurso? E 6. A variedade linguística empregada é sempre formal? Então, vocês vão procurar todas essas respostas aqui no texto. E logo abaixo, vocês têm um exemplo de um texto teatral chamado Busca ao Tesouro. E aqui vocês vão ver que tem um acontecimento, tem um enredo, que é o que aconteceu, vai ter personagens, tem um tempo, um lugar, certo? E aqui nós temos a parte escrita que eu falei para vocês, ó. Primeiramente, o nome do personagem, seguido por 2 pontos e a fala deles. Vocês vão ter que procurar ainda se tem as rubricas, para que elas servem, a linguagem empregada, se é formal ou adequada ao perfil do público leitor. E aqui vocês vão ter 7 perguntinhas de interpretação desse texto teatral. Por exemplo, que personagens atuam na cena? Vocês vão ter que ver, para atuar, tem que participar. Então, que personagens atuam? Qual era a grande missão do Pedrinho? O Pedrinho era um personagem. Vocês vão localizar quem se oferece para ajudar Pedrinho a encontrar o caminho que o levará ao tesouro. Porque Dona Cuca também estava interessada em encontrar o tesouro. Quem concorda em ajudá-la? Por quê?
5. Como conversamos, as peças teatrais existem para serem encenadas por atores, então elas são feitas para ser representadas em um teatro diante de um público, mas tudo começa com um texto escrito como esse que você acabou de ler. Por quê? Primeiro eles vão estudar, vão decorar, vão interpretar o personagem para depois serem encenados. Então, dessa forma, vocês vão ter que ver para mim quem vocês acham que vai ser o público, quem sairia de casa para assistir a essa peça quando ela for encenada, tá? Depois aqui vocês vão ver que existem reticências e elas foram empregadas no texto. Qual que é a finalidade mesmo da reticência? Vocês já viram, já tiveram uma aula sobre sinais de pontuação. Então, qual que é a finalidade da reticência? Para que ela serve? Com base na leitura do texto, conclua qual é a importância da pontuação em um texto teatral. Então, vocês vão ver, normalmente o texto teatral, olha como tem sinal de pontuação. Já começa com a fala dos personagens, terminando por 2 pontos, certo? Então, qual que é a importância de usar uma reticência, um ponto de interrogação, tá? Os 2 pontos, para que serve tanto sinal de pontuação? E, por último, lembra que eu falei que vocês também reveriam o gênero mito? Por quê? O gênero mito, vocês viram na semana passada, e é um gênero de base também narrativa. Só que ele não segue o mesmo padrão estrutural do texto teatral. Ele tem um narrador que conta a história ali envolvendo os personagens, o tempo e o espaço. E é uma narrativa que tem deuses, semideuses ali como personagens, tem um ensinamento, tem uma moral ali envolvido. É uma narrativa normalmente de base oral, depois passando-se para a escrita, e ela vai nos revelar valores de determinadas culturas. Aqui eu coloquei para vocês um texto adaptado contendo o mito de Narciso. E eu gostaria muito que vocês transformassem o mito de Narciso em um texto teatral para ser encenado. O que vocês vão ter que fazer então para isso? Após ler aqui o mito de Narciso, vocês vão ter que seguir as regrinhas aqui abaixo, certo? Então vocês vão criar personagens, se necessário, se vocês acharem, se não pode ser só o Narciso. E não se esqueça de que as suas falas devem ser escritas da seguinte maneira: primeiro vem o nome dos personagens, seguidos por 2 pontos e suas respectivas falas. Depois, vocês vão ter de usar rubricas para orientar as ações que os personagens devem realizar. E, por último, a linguagem deve ser adequada ao padrão formal, é uma regra, tá? Então, a linguagem vai ter que ser de acordo com as regras gramaticais. Vocês vão ler o texto, quantas vezes for necessário para compreender, criar os personagens, para depois imaginar as falas que eles vão usar ali na cena e usando a linguagem formal e rubricas. Tudo bem? E mais uma coisa, aqui vocês podem, para interpretar o texto, ler primeiro as questões e direcionar para a leitura, ou vocês podem ler o texto e depois as perguntas, e voltando e procurando as respostas, certo? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma ótima e abençoada semana a todos. Bons estudos!